Vamos de capítulo 86 de Kagurabachi, capítulo que finalmente o Samura aceitou todas as condições. Nós temos imagens dos portadores contra o Kensei e falando em Kensei, o Kensei se mexeu. Pô, mas Rodrigo, mas isso é importante? É importante por conta da narrativa que foi dita nesse capítulo. Vamos para a review do capítulo 86 de Kagurabachi, se inscreve no canal, curta e compartilha, tem o primeiro volume aí de Kagurabachi na descrição para você comprar. Compra pelo link abaixo porque você me dá uma moral também, beleza? Galerinha, vamos começar porque o capítulo abre com o Chihiro desmaiando. Ele tá meio que perdendo ali as forças, mas parece que ele conseguiu. Ele conseguiu o que queria, que era de fato trazer o Samura pro lado dele. Certamente a Iori acabou meio que dando um empurrão final pro Samura, mas o Samura está do lado dele. O Chihiro entende que todos os poderes que ele utilizou foram o suficiente apenas para causar uma rachadura, só que essa rachadura foi prontamente meio que curada, vamos dizer assim, por conta do Suzaku da Tobimune, a espada do Samura. A questão é que nós temos o Chihiro, ele também sendo curado depois que ele desmaia ali no colo do Samura, e o Samura acaba usando o Suzaku para curar o Chihiro, para curar também as feridas do Hou e até mesmo as roupas do Hou, os óculos do Hou, tudo está curado. O Samura agora está a favor do Chihiro, dos Mazumis e também da Iori. Todos ali ganham destaque e o Samura, ele finalmente cura a visão dele, a visão que impedia com que ele visse tudo o que está acontecendo. Talvez a cegueira dele era um demonstrativo do que ele fez e talvez do fardo que ele teria que carregar para sempre enquanto ele não destruísse a Shinoshi. O Chihiro fez com que ele curasse esse fardo, ou que ele carregasse esse fardo de forma coletiva e não mais individual, que talvez era o que mais pesava ele. Ele abriu mão da própria filha, mesmo depois de várias e várias tragédias que aconteceram com a filha dele, ele ainda abriu mão da filha, a filha que se divertia com ele, mesmo talvez tudo que ela vivia, tudo que ela sofria, ela estava se divertindo com ele, a presença dele para ela era importante, tanto que no capítulo passado, quando ele de fato enxerga as coisas, ele abre a porta do quarto da filha dele, que é uma figura ali usada pelo Takeru para indicar que ele de fato está conseguindo romper essas barreiras, esse fardo, e ele de fato ir ajudar a filha dele. Mas ir ajudar a filha dele que está chorando é uma parada que ajuda ele também a entender tudo o que está acontecendo. Porque a filha dele só tá ali porque ele venceu a guerra. Porque ele cometeu o crime, vamos dizer assim, né? Por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque tem coisas pra se fazer. Só que, tipo assim, ele não precisa fazer isso sozinho. O Chihiro tá ali e o Chihiro mostrou isso pro Samura. É muito interessante, afinal de contas, o próprio Samura fala que o Chihiro não largou a espada de jeito nenhum. E ele fala que o Rokuhira, ele forjou a Enten, a sétima espada, já pensando no futuro, já pensando em quebrar a Shinoshi. É aquilo que eu venho falando. Não faz sentido você ter um fardo em 6 espadas e criar uma sétima. Essa sétima tem ligação para meio que romper esse fardo das 6 primeiras. E de fato tem. A Enten, ela tem como objetivo neutralizar o Kodoku, neutralizar as outras espadas que têm essa capacidade de quebrá-las, né? Muito interessante isso. E certamente o Samura, ele finalmente fala: Chihiro, você e a Enten podem conseguir, cara. E o Chihiro ainda fala, cara, o treinamento ou a esgrima que ele aprimorou por conta da filha dele, da Iori. A Iori talvez deu ali os indicativos finais para o Chihiro conseguir usar a esgrima de forma mais aprimorada. E certamente é esse up que o Chihiro recebeu, é um up que faz com que o Samura sim consiga acreditar que daqui para frente eles são capazes de neutralizar a Shinoshi. E agora nós temos o Samura conversando com a filha
E a filha meio que começa a falar algumas coisas, começa a elevar o tom contra o Samura. E ela fica até brava, porque ela não lembrava nem a última vez que a mãe dela tinha sorrido, por conta do selo que o Samura pediu para os Mazumis colocarem nela. E é aquela parada que o Chihiro falou, ela que tem que decidir se o selo vai voltar ou não. Depois de tudo isso que ela passou, é ela que vai decidir, não o Samura. Porque talvez tinha lembranças que poderiam salvar com a vida dela, mudar a vida dela. E de fato, a mãe dela sorrindo pela última vez poderia ser uma dessas lembranças pro Samura e pra Iori se unirem ainda mais. E ela se dava muito bem com o pai dela. Mesmo sofrendo o que ela estava sofrendo, no fundo, ela se dava muito bem com o pai dela. E talvez essa ausência de ação do pai dela, de fazer e falar as coisas pra ela, pode ter causado todos esses desconfortos aí pra ela, né? Mas agora eles estão juntos e é isso que importa. Há um abraço, os dois estão chorando, né? Tanto a Iori quanto o Samura estão meio que cabisbaixos, chorando e tudo mais. O Samura pede perdão pra ela e é um abraço ali muito caloroso entre os dois. O Chihiro, no fundo, ele fica feliz com esse abraço, mas parte o coração. Afinal de contas, ele queria estar abraçando o pai dele, né? Ele queria estar abraçando o Kunishige, mas não está. Nós temos agora o gordinho, que é da sala da Iori, chegando. E ele meio que fala ali, os Mazumis falam, tipo assim, não, você mandou bem, cara. Graças a você, a gente tem ali, talvez, um cenário bem favorável pra gente, né? Então, você mandou bem. E o Samura, ele pede desculpa ali pros Mazumis também. E o Hou fala que tem um monte de coisa que tem que falar, mas isso tem que ficar pra depois. Afinal de contas, nós temos um assunto urgente e o pergaminho do Hou indica que o Hishaku está atacando a base do Kamunabi em Tóquio, se eu não me engano. O próprio Samura, quando ele escuta isso, ele já coloca algumas coisas em mente. Afinal de contas, o que vai levar o Hishaku a atacar o Kamunabi sem uma Yotou. E outra coisa, os traidores, tem que tomar cuidado com isso, tem que se preocupar com um monte de coisa ainda, e esse ataque talvez tenha algo além de só ser um ataque muito simples, sem poder, sem nada. Tem algo ali dentro desse ataque, e eu acredito que esse algo é o Kensei, o portador da Shinoshi. O Samura também se lamenta que, com ele rompendo o acordo com o Hishaku, tem coisas que ele não vai descobrir. Tem coisas que vai ficar ainda meio que em aberto, como por exemplo os traidores e tudo mais. Agora, nós temos o Chihiro falando que não pretende carregar esse fardo sozinho. O Chihiro, ele pede ajuda pro Samura. E ele fala que a Tobimune, originalmente, ela foi forjada para ser de suporte. Só que, com a sua força, ela acabou ganhando ainda mais detalhes. E com a sua força, eu também quero que esse suporte que você forneça pra gente tenha a ver com o controle das feridas que nós vamos tomar nessa guerra. Isso é muito legal, porque de fato, se a gente parar pra pensar, os poderes da Tobimune são poderes de suporte. A Coruja, que é um poder muito de monitoramento, o Karazu, que é um poder de teletransporte, e o Suzaku, que é um poder de cura. O Samura, que acabou desenvolvendo mais esses poderes para meio que levar ou elevar a Tobimune para um outro patamar. E isso é bem interessante. O Samura entende que meio que passar a limpo tudo ali que eles têm é importante para ele talvez meio que conseguir se situar. A questão é que um ataque surpresa ao quartel-general eleva ali as suspeitas de que tem alguém lá dentro colaborando com o Hishaku, tá? O Chihiro, ele volta a falar que tanto as Yotous quanto o Hishaku, nós vamos resolver isso juntos, tá? As Yotous no sentido de tipo assim, o contrato vitalício e até mesmo as espadas que estão com o Hishaku, e o Hishaku pra meio que tipo assim, ó, irmão, né? Dá uma segurada aí, vocês estão enchendo demais o saco, vamos tentar controlar esse ímpeto aqui da situação, né? Hishaku pra lá
e a gente fica pra cá com as Yotous e os Pactuados. O Hou, ele entrega o óculos pro Samura, e aqui a gente tem uma imagem muito foda, e é a primeira imagem que mostra os Pactuados lutando contra o Kensei. Nós temos todos os Pactuados, inclusive o da Kuregumo, que já foi morto. Ele ganha ali o primeiro destaque, junto do Uruha, junto do Samura, junto da moça e também do cara do sushi lá. E todos estão enfrentando o Kensei. Provavelmente é o momento que eles conseguiram meio que controlar para selar o Kensei e separá-los, né? Muito foda, mas certamente a gente tá vendo aqui que nós temos eles bastante feridos enfrentando o Kensei, que tá ali meio que num pedaço ali de uma construção que tá flutuando, e com certeza ele está atacando os demais Pactuados daquela região. E foi justamente esse confronto ali que ocasionou tudo isso que nós estamos vendo agora, o crime, ou todos os impactos do crime e tudo mais, né? A morte de 200 mil pessoas naquela ilha e tudo mais. Mas é a primeira grande demonstração da guerra, e não só da guerra, mas também de todo o impacto desse despertar do Kodoka, né? Da guerra a gente já tem uma imagem, eu vou colocá-la aqui, mas no geral, os portadores é a primeira vez, e isso é muito legal. Agora a gente muda a cena e nós temos a base do Kamunabi. Nessa base, a gente tá na parte mais profunda, que é a sala de monitoramento, onde tem, se eu não me engano, a Shinushi e também o Kensei. Aqui é interessante porque nós temos alguns membros ali, alguns funcionários do Rishaku não, do Kamunabi, perdão, falando que tipo assim, pô, parece que o Kensei, ele tá sentindo que tem alguma coisa acontecendo nos andares superiores. E o outro camarada fala, até parece, porque tipo assim, esse camarada aí tá nesse calabouço profundo há 18 anos. Esses pilares que talvez tenham mantido ele vivo até então, porque ele recebe pouca comida, e essa pouca comida impede com que ele até cometa suicídio, cara. Ou seja, até com essa pouca comida, ele tá vivo, mas ele não consegue fazer absolutamente nada. E ele está há 18 anos sentado nesse calabouço, sem sequer se mexer e falar, cara. Ele foi meio que, depois da guerra, sentenciado a viver vendo a vida passar. Ele simplesmente não fala absolutamente nada. E a única coisa que ele falou foi Magatsumi, que foi quando a Shinushi foi usada lá no leilão pelo Kiora Sazanami. Fora isso, não tem absolutamente nada que o Kensei faz e fala. Ele simplesmente vive sentado vendo a vida passar. A questão é que ele se levanta e fala, falta pouco, né? Falta pouco pra quê? Será que o Kensei pode ser, talvez, o camarada que está auxiliando o Rishaku? Porque eu acredito que esse camarada não viveu vendo o tempo passar. Eu acredito que ele deve ter feito alguma coisa, principalmente quando o Iura, ele quebrou o selo da Shinushi. Porque eu acredito que se o Kiora, usando a Shinushi, conseguiu fazer com que o Kensei respondesse a ela, o Iura, ele entende que talvez isso poderia acontecer. E aí, será que não tinha algum tipo de comunicação do Iura com o Kensei através da Shinushi? Não sei, mas aparentemente o selo novo da Shinushi está sendo finalizado. Mas tem alguma coisa aí que esse Kensei vai fazer. A questão é que, com os poderes da Tobimune, o Samura vai teletransportar, vai levar eles depressa para a base em Tóquio, que é onde que tá acontecendo tudo isso. Além do Uruha, nós teremos Chihiro e Samura junto dos Mazumis chegando até a base de Tóquio, a base principal do Kamunabi, e é aí, irmão, que a gente vai ver o pau quebrar ainda mais. Galerinha, eu não sei se nós vamos ter capítulo semana que vem, porque tem eleição no Japão, ou alguma coisa relacionada à política no Japão, que pelo menos alguns episódios de anime não serão transmitidos essa semana. Não sei se isso vai impactar no lançamento dos capítulos, mas de qualquer forma eu vou avisando aqui pra vocês, belezinha? Segue aí, tamo junto, rapaziada, comenta o que vocês acharam e é nóis. Fui!